Boa tarde a todos. Eu queria agradecer pelo convite que me foi feito. E a ideia aqui, na verdade, não é um treinamento, né, nem uma capacitação, mas é dar uma ideia geral de como as várias plataformas funcionam. No meu caso, eu vou falar um pouco do Moodle, eu vou uma explanação geral, porque essas plataformas também de ensino à distância, elas têm algumas características comuns, né? Seja as gratuitas, como o Moodle, seja as pagas, né? Como, além de outras plataformas como Canvas, Blackboard, que são outras plataformas, vamos dizer, concorrentes dessas quatro que vão ser explanadas aqui. Então, em relação ao Moodle, ele surgiu, só um histórico rápido, ele surgiu em 99, né, como um protótipo na época, aluno chamado Martin Doujamas, que ele é australiano, e ele sentia a necessidade de estudar à distância. Então, ele começou a elaborar a plataforma e liberou para outros colaboradores ajudassem no desenvolvimento da mesma, né? Então, na verdade, foi em 99 isso, mas só em agosto de 2002 que saiu a primeira versão 1, tá? Bom, o Moodle, como algumas outras plataformas, tem, tem características comuns, como eu falei, né? A parte de criação e gerenciamento dos cursos ou disciplinas. Então, eu posso categorizar dentro do Moodle, por exemplo, curso de matemática e as disciplinas dentro, tá? Se ela categorizando por semestre, primeiro semestre, segundo semestre, ou a forma como a pessoa quiser, né? Uma das vantagens do Moodle que eu vejo, ele é código aberto, pode instalar, ele funciona até no notebook, e tem-se a liberdade de fazer, de, tem-se a liberdade de alterar a plataforma e, vamos dizer assim, personalizar de, do jeito que a minha instituição, seja uma escola de primeiro e segundo grau, seja uma universidade, seja usar como plataforma para curso online. Então, ele é bem robusto, é bem madura pelo tempo, né, que ela vem sendo desenvolvida, e ela tem essa característica de ser livre e de código aberto, onde a gente pode fazer uma customização da forma que a gente quiser, né? E elas, para justamente ela, vamos dizer assim, englobar os vários tipos de instituição, vamos dizer assim, seja como eu falei, uma escola de primeiro, segundo grau, um pré-vestibular, uma universidade de grande porte. Então, ela é bem robusta como ferramenta. Então, ela tem a parte de cursos que eu posso criar, né, ou disciplinas, tem toda a parte de inserção de alunos e autenticação de alunos, professores. O Moodle, ele vem com o que ele chama de papéis, ele chama também de arquétipos, que são os papéis, vamos dizer, padrões que vem nele, que é o professor, o aluno, mas, de acordo com a minha instituição, eu posso criar outros papéis e, nesses papéis, eu colocar as permissões do que o papel vai acessar. Parte toda de segurança, né? Por exemplo, eu posso criar o papel, como tem na nossa plataforma de graduação da UAB, o Moodle não vem com um papel chamado tutor online. Então, a gente pega um papel que já existe, padrão, cria um novo papel do tutor online, como desse exemplo que eu estou citando. Então, eu posso inserir alunos, professores, e tudo baseado nos arquétipos. Eu posso criar novos papéis a partir dos papéis que já existem, tá? E eu tenho também forma de autenticação. Eu posso autenticar via Facebook, via Google, via, que ele chama autenticação manual, onde eu carrego todos os alunos de uma vez só dentro do arquivo.
eu posso ter autenticação de autoinscrição, que ele chama, que é onde o aluno se inscreve no curso, recebe um e-mail com o link, ele clica, e aí o administrador dá permissão ou não para a pessoa que se inscreve, né? Ele tem, pode ser, esse método de inscrição pode ser via LDAP, que é mais uma coisa mais técnica, que seria um banco de dados com as informações de todos os usuários de forma centralizada, é mais ou menos como o SIGA funciona, tá? Então, esses são os métodos de autenticação. Então, no Moodle também tem o conceito de grupos e agrupamentos, ou sem grupo. Então, eu posso criar um curso e botar todos os alunos juntos, ou eu posso separar esses alunos, uma turma, por exemplo, em 2 grupos. E esses grupos podem ser visíveis ou invisíveis, ou seja, um grupo de alunos não enxerga o outro estando na mesma turma. Então, por isso que eu digo que o Moodle é bem versátil, porque dependendo do desenho da sua instituição, você pode fazer essas adaptações bem de forma fácil e rápida, né? Então, eu posso, por exemplo, ter vamos imaginar que a gente tem, como a gente tem na graduação, a gente tem curso de matemática, graduação UAB, e tem um polo Imperatriz, e dentro desse polo a gente tem 2 grupos, como se fossem 2 turmas dentro do mesmo, olhando a mesma disciplina, vamos dizer assim, né? Mesma sala. E ainda posso fazer mais coisa, posso dizer que, por exemplo, 2 alunos do grupo A e 2 alunos do grupo B, eu vou agrupá-los, e a atividade fórum, por exemplo, só esses alunos que estão nesse agrupamento, que estão no agrupamento dos grupos, é que teriam acesso a uma determinada atividade. Então, depende muito de como eu quero montar o meu Moodle, né? Então, ele é bem versátil, depende do que eu quero fazer, do meu desenho da minha instituição, se eu quero usar grupos, se não, se eu quero usar todo mundo numa turma só. Então, ele é bem flexível. Ele tem um conceito também que é livro de notas, que o Google Classroom também tem essa parte de notas, tá? Com certeza o Cigar também. Então, esse livro de notas seria, vamos dizer, aquele nosso boletim. Eu digo lá, coloco no livro de notas, por exemplo, todas as atividades, ou grupos de atividades que formam uma determinada nota. Vamos dizer, 3 atividades formam a nota 1, 2 a nota 2, mais 5 atividades somadas formam a nota 3, e aí eu escrevo uma fórmula, pegando a nota 1, nota 2, nota 3, divido por 3, dou uma média. Então, dentro do livro de notas, é que eu organizo toda essa parte de cálculo de média. Então, ele tem uma infinidade de cálculos que eu posso fazer dentro dele, né? Tem a parte de temas ou templates. Então, o tema do Moodle, ele é a aparência do Moodle, tá? Seria esses menus que vocês estão vendo aí, de fechar e abrir. Então, eu posso desenvolver o meu próprio tema de uma forma mais personalizada, tá? Então, e mudar os temas na hora que eu quiser. Vamos imaginar que o Dint desenvolva um tema com as cores, a padrão, tudo padronizado para a instituição, para a UFMA. Então, eu desenvolvo um tema esse ano que vem, vamos dizer que a UFMA mudou a identidade visual. Eu desenvolvo um novo tema ou pego esse tema, se der para adaptar, faço uma adaptação. Então, o tema é como se fosse uma capa, uma cara para o Moodle, tá? Então, tem a parte de plugins. Essa parte de plugins é bem interessante. Vamos imaginar que os plugins são bloquinhos de Lego, como se fossem aqueles bloquinhos de Lego, que eu vou encaixando no meu núcleo principal do Moodle, tá? Então, alguns plugins, vou mostrar alguns aqui para vocês verem rapidamente, tá? Para a gente não... Tem esse plugin que é muito bom, esse H5P, onde eu faço, por exemplo, atividades com os alunos. Você quer só um exemplo, né? Como se fosse uma linha do tempo. Na verdade, é uma linha do tempo. Então, eu faço linha do tempo
dentro da minha disciplina. Professor, só um minuto, tá? É que o senhor já conseguiu estourar o seu tempo. Pois é, então deixa eu só terminar, porque a minha ideia justamente não era mais falar globalmente, mas eu vou fechar só 5 minutinhos e eu fecho tudo, tá? Então, os plugins, você pode desenvolver esses plugins, tem muito plugin lá no site do Moodle, você baixa plugin para videoconferência, plugin para agenda, plugin, e tem milhares de categorias lá dentro. Então, você baixa ou desenvolve algum plugin, que alguns são pagos, outros não, a maioria não é pago, tá? Quanto a formato de arquivo, ele aceita basicamente qualquer formato de arquivo, seja PDF, MP4, que é vídeo, áudio, e ele tem uma parte mais importante, que é a parte de recursos e a parte de atividades. Então, essa aqui que é a chave para entender o Moodle. A parte de recursos é tudo que é utilizado para demonstrar algum conteúdo para o aluno. Por exemplo, um arquivo, um livro, uma pasta contendo alguns arquivos, uma página web, um rótulo, como o próprio nome diz, uma URL externa. E as atividades são ferramentas de avaliação ou comunicação com os alunos. Então, eu posso criar uma atividade chamada base de dados, que é uma base de dados de informação que os alunos podem alimentar. Posso fazer chat para bate-papo, posso fazer pesquisa, que eles chamam de escolha, posso fazer fórum, e dentro dos fóruns eu tenho vários tipos de fórum, posso fazer glossário, posso fazer um laboratório de avaliação, que é aquela avaliação, não sei se vocês já ouviram falar, com certeza, que chama avaliação em pares, onde os alunos, eu planejo toda essa atividade, os alunos vão se avaliar entre si. Tem lição, tem pesquisa de opinião, pesquisa de como os alunos estão olhando o curso, a disciplina, questionário, que pode ser de múltipla escolha, arrastar, soltar, tem diversas formas de questionário. Tem um envio de arquivo, onde o aluno escreve um texto e posta o texto para o professor corrigir. E tem a Wiki, que é semelhante à Wikipédia, tá? Isso aqui é só uma geral, na verdade o ambiente é muito, muito completo. Mas aí... Nós falávamos que o SIGA, ele tem 3 menus. O superior, que é o gerenciamento do ser professor, que tem ensino, pesquisa, biblioteca, produção intelectual, ambientes virtuais. Outros têm biblioteca, até restaurante no outros. E processos seletivos. À esquerda, o menu à esquerda é a nossa sala de aula, e o menu direito, nós, professores, nosso perfil, o link para o nosso currículo, pode passar. Então, são 3 menus. O menu superior da aba Ensino, esse daqui é o que mais utilizamos do menu superior, porque o que nós usamos em sala de aula mesmo é o menu esquerdo. No menu superior Ensino, nós administramos nossas orientações, nossas turmas, notas, a presença, alteramos inclusive notas de turmas anteriores, vemos o fórum do curso, não o fórum da nossa cadeira, o fórum global do curso. Depois, em pesquisa, nós temos os nossos projetos em que nós lançamos, isso todo mundo já sabe. A biblioteca, nós gerimos os nossos empréstimos. A produção intelectual, ela é linkada com o Lattes, né? Você atualiza lá, atualiza cá. E é o que mais se usa no menu superior para a sala de aula. Agora, a sala de aula mesmo é gerida no menu esquerdo. Vamos lá? Anilton? Pode passar. O menu esquerdo, pode passar. O menu esquerdo, ele tem vários itens. No principal,
A coisa mais importante, quando você adota o SIGA como plataforma de educação à distância, e eu gosto de frisar que a melhor plataforma é aquela que eu melhor me adapto, então é o melhor para mim. Então, eu gosto do SIGA, eu trabalho com Moodle, eu já trabalhei muito tempo com Moodle, mas a facilidade do SIGA é que ele é institucional e ele faz as continhas pela gente, né? Você não precisa lançar nota, nada disso. Mas, enfim, mas você tem que lançar o plano. Então, quero trabalhar com SIGA, a primeira coisa que você tem que fazer é lançar o plano do curso. O plano do curso vai te dar o conteúdo programático. Nos participantes, você vê a carinha dos teus alunos quando eles postam fotos. Você pode mandar fórum, marcar chat e mandar notícias. Eu gosto muito de noticiar tudo que eu faço. Você já vem aí nesse print, que eu já estou preparando minha sala de ensino remoto, e eu já estou noticiando para eles mais ou menos alguma coisinha. Eu sempre mando notícias. Pode passar, esse é o principal. No menu aluno, olha como é que fica o principal depois que você lança o teu plano. Aula a aula, vai sendo lançado conteúdo. Se você não fizer isso, você não consegue inserir material. Por isso que eu digo, a primeira coisa é lançar o plano de ensino. Pode passar. Olha só, como é que eu lanço o plano de ensino? Eu vou lá no plano, dia por dia, eu insiro a data. O dia já está configurada no SIGA de acordo com o calendário e o dia da tua aula. Então, é só você lançar os procedimentos, os objetivos e depois o conteúdo, algo breve. Isso é interessante também, porque no final do período você tira o diário inteirinho, com todas as aulas, os objetivos, as presenças, sai tudo prontinho. Pode passar. No menu principal, como eu falei, você consegue elaborar a sua interatividade com o aluno. Fórum é assíncrona, né? Você manda e ele vai discutindo, só dá para fazer fórum de discussão ou fórum de dúvida. O chat, você marca uma hora e é síncrona, e a notícia. Portanto, no principal, nós temos a interatividade também. Pode passar. Em alunos, nós gerimos os alunos trancados. Se você organiza-os em grupo, você gerencia os grupos, lança frequência de duas maneiras, né? Ou num normal, como a gente faz, ou num calendáriozinho, e lança nota. Novamente, eu digo, se você usa o SIGA, inclusive para fazer atividade, como nós vamos ver à frente, a nota é lançada automaticamente, essa é uma vantagem dele. Então, aqui é o menu aluno, pode passar. No menu diário, aquilo que você lançou no plano vai sair em conteúdo programático e no final do período você pode imprimir o diário da turma completinho, com listas, com presenças, com tudo direitinho. O mapa de frequência é muito interessante porque você vê a porcentagem daqueles que vêm e que não vêm à sua aula. Pode passar. Em material, você pode colocar vários tipos de arquivos. Você pode colocar arquivos de som, arquivo de imagem, arquivo de Word, PDF, só que a única coisa é que ele não tem muita capacidade de armazenamento, são 50 MB. Então, por exemplo, um filme, eu costumo colocar o link para o aluno acessar, porque não roda, né? Então, precisa tomar cuidado com o tamanho do arquivo que você vai colocar. Mas ele aceita vários tipos de tamanho. Você, sempre que colocar um arquivo, você tem que vincular a uma aula. Então, por isso que você tem que ter colocado o plano de ensino em primeiro lugar. Aí, naquele menu principal, vai sair a aula e o material daquela aula. O aluno vê tudo muito bem organizado. Aí tem as referências e os vídeos. Normalmente, em vídeos, como muitos alunos acessam
por celular, na palma da mão, eu costumo realmente botar link. Eu não coloco o vídeo, porque eles não têm capacidade de armazenamento grande. Atividades, pode passar. Atividade, quando você pode fazer atividades que são questões objetivas, dissertativas e numéricas. Para você fazer uma atividade usando o SIGA, você tem que primeiro montar um banco de questões. O meu banco é bastante robusto, porque como eu sou muito curiosa, eu gosto muito de trabalhar realmente com educação à distância, eu sempre completo muito minha cadeira com muita atividade. Então, meu banco é robusto. Então, primeiro você monta um banco, cria uma categoria e cria questões. Que tipo de questões eu posso criar? Vamos lá? Anilton, pode mudar. Olha lá, você cadastra um questionário. O questionário é uma atividade que pode ser avaliativa ou não. Pode mudar, Anilton. O tipo de questões. Você tem questões verdadeiro ou falso, única escolha, múltipla escolha ou dissertativa, aí dentro mesmo. Quando você põe... Oi? Quando você coloca a questão verdadeiro ou falso, única escolha ou múltipla escolha, o SIGA corrige sozinho. Na dissertativa, você tem que entrar, corrigir e lança nota. Mas a coisa melhor do mundo, no ser professor, é que a partir do momento que você terminou de corrigir tua classe e você manda lançar a nota, vai direitinho lá para o diário de nota do aluno. Direto, tá certo? Se é uma questão avaliativa, você deve configurar a turma. Que tipo de notas eu quero? Eu quero soma, quero média ponderada, eu quero média simples. Aí eu vou lá embaixo, menu à esquerda, configurações, configuro minha turma. Eu vou mostrar. Continuando. Outro tipo de... Olha aí, quando você vai cadastrar teu questionário, você marca o dia que ele vai ser liberado e a hora para o aluno. E o dia que ele vai ser fechado e a hora para o aluno. Você pode pedir para misturar a questão, misturar a alternativa, randomizar tudo. Então, fica bastante eliminada a questão de possibilidade de cola. Sempre vai estar vinculada a uma aula, então lembra do plano. Então, vejam aí, tópico de aula, você vai ter que vincular essa atividade a um tópico de aula, porque vai aparecer para o aluno, naquele dia, o que ele tem que fazer. Continuando. Outro tipo de atividade que pode ser feita é uma tarefa. Qual a diferença entre tarefa e questionário? Tarefa, você pode pedir para ele anexar arquivo. Você pode mandar teu arquivo também. Então, é muito bom para a área de humanas. Você manda o teu arquivo e pede uma resenha. O aluno faz e manda de volta por aí. Aí você corrige, lança a nota e vai lançar lá. Isso que é mágico, é maravilhoso no SIGA. Você não tem o trabalho de lançar nota. Continuando. A correção, como eu disse já, as objetivas são feitas pelo sistema, as dissertativas, o professor corrige e lança, mas lança na planilha da atividade, porque lá no diário é lançado sozinho, que é um mágico, maravilhoso. Pode continuar. Continuando, em estatística, é muito bom você acompanhar a tua classe. Você vê a estatística de nota, a estatística de acesso. Então, nesse momento, uns colegas lá do BICT me perguntaram como é que a gente vai administrar a presença. Na educação remota, a gente não tem que se preocupar muito com presença, mas sim com acesso. É outra maneira de olhar, né? E aí você consegue ver se ele acessou, o que ele acessou e quanto tempo ele ficou. É muito interessante. Então, em relatório de ação, vem tudo direitinho. O que ele olhou, o que ele abriu, direitinho. O que eu costumo fazer? Eu valorizo quem entra muito. Em notícia eu digo, parabéns, Marília e Mariana, vocês têm acessado muito frequentemente as minhas aulas, continuem aplicadas. No outro dia eu vou olhar, um monte de gente já entrou de novo, porque eles gostam de se sentir valorizados.
bastante interessante. Continuando. Ou seja, o SIGA é uma plataforma por meio da qual conseguimos disponibilizar conteúdo, elaborar atividades avaliativas ou não, postar notícia, interagir com os alunos, acompanhar as turmas, e eu acho que é muito fácil de ser administrada, pelo menos eu sinto assim. Em comparação com o Moodle, eu penso que o SIGA, ele me dá muitas possibilidades. Gosto muitíssimo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o Google Sala de Aula, também conhecido como Google Classroom, certo? Então, o Google Sala de Aula, gente, ele foi criado em 2014, ainda é uma plataforma bem nova, né? Mas que já possui bastante crédito no mercado, muita facilidade de utilização. Entre as suas principais vantagens, a plataforma não precisa de uma pessoa especializada em sistema de informação, né? Não precisa de realmente alguém da área propriamente dito de informática, porque ela tem uma usabilidade tão grande que facilita o trabalho de qualquer pessoa. Basta a pessoa ter um e-mail Gmail, que ela vai ter já de bandeja o app, né, do Google Sala de Aula, certo? Então, entre também as suas principais vantagens, a ferramenta, a plataforma, não precisa de servidores locais, né? Isso aí vem sendo um grande chamariz para grandes empresas, grandes universidades, e elas estão aderindo ao Google Sala de Aula, certo? E já deixando de fazer gastos com servidores locais, certo? Também, entre as suas principais vantagens, as escolas elas podem aderir gratuitamente ao Google Sala de Aula, porque basta fazer um cadastro junto ao Google, que eles vão ter acesso ao chamado G Suite, que vai ser uma ferramenta que vai oferecer vários serviços que já estão agregados ao Google, tá? Também, entre as suas principais vantagens, nós temos as notificações que, quando o aluno ele acessa a sala de aula, uma vez que ele esteja dentro dela, qualquer professor que colocar uma atividade, essas notificações irão tanto para o e-mail dele, e caso o aluno tenha o app no celular, ele vai ser informado via uma notificação de tela, onde ele vai ficar ciente do que está acontecendo dentro da sala de aula, tá? Então, aqui eu mostro para vocês algumas turmas, né, que foram criadas aqui para a gente testar aqui esse momento, tá? Então, para você acessar o Google Sala de Aula, você basta procurar os apps que estão guardados ali no cantinho direito, na área de apps, tá? Da mesma forma que você está usando esse aplicativo aqui, o Meet, você pode utilizar também o Google Sala de Aula, tá? Para que você possa acessar o Google Sala de Aula, como já falei, basta que seu e-mail esteja cadastrado ou como professor ou como aluno, né? Cada um no seu perfil, tá? Então, aqui tem uma turma chamada Tecnologia Educacional, tá? Vocês podem verificar que aparece a data de entrega é amanhã, tá? De um trabalho que foi colocado, e um outro que a data de entrega é sexta-feira, tá? Que é uma de adaptação, certo? Então, para nós entrarmos na sala, basta dar um clique, e você vai ter a facilidade, né, da usabilidade, como eu disse. Você vai já enxergar um mural, certo? Onde você vai ver as principais notícias ou postagens de atividades, de materiais, tá? De algum compartilhamento que, no caso, os demais colegas coloquem, tá? E é bem simples de utilizar, porque é como se você estivesse mandando um e-mail para alguém, certo? Então, essa ferramenta tem uma aparência quase tipo rede social, onde você consegue enxergar as principais informações. Na parte superior, vocês podem estar observando que tem mural, atividades, pessoas e notas, tá? Você clicar em atividades, o professor, logo ele vai descobrir como é que cria uma atividade, com muita facilidade. Aqui em verde, aqui em destaque, o botão criar, né? Basta clicar
então vai ter o leque de opções para que ele possa estar descobrindo, né, e trabalhando em sala com seus alunos. O Google Sala de Aula, gente, ele é uma ferramenta que os professores, eles colocam seus materiais, eles vão fazer a adaptação total dessa ferramenta, vão fazer a organização dela para que os seus alunos possam estar trabalhando seus conteúdos. Vocês podem ver aqui no lado esquerdo, em todos os tópicos, vocês podem ver o tópico interação e o tópico estudos, certo? Nós poderíamos criar qualquer tópico, tá? Para qualquer disciplina. Então, o professor, quando ele fosse colocar algum material, certo? Ele basta escolher que tipo de material que ele vai estar colocando e direcionando para o tópico, tá? Então, vou colocar aqui um teste de matemática, tá? Eu posso adicionar arquivo do meu Google Drive, eu posso colocar um link externo, eu posso colocar um arquivo do meu computador e também posso direcionar para uma página do YouTube. Olha como isso é interessante. Se por acaso o professor tiver um canal no YouTube e já tiver vários vídeos, basta que ele direcione ou o link ou o canal do YouTube, certo? E aí ele vai conseguir compartilhar os seus conteúdos dentro da sala de aula, perfeito? Então, aqui no Para, eu posso escolher as turmas que eu quero compartilhar o material, tá? Então, no momento eu estou na turma de tecnologias, tá? E tem outras turmas também, eu posso escolher várias turmas. Digamos que eu tenha 3 salas do 5º ano, ou então 3 salas de administração. Eu poderia colocar o mesmo material nessas salas, bastando escolher aqui o item, certo? E aparece já as 3 turmas, perfeito? E em relação ao tópico, basta escolher o tópico, tá? Então, aqui já aparece, no caso, praticamente uma configuração já pronta. Basta postar o material, que essas turmas vão receber todos esses conteúdos, certo? Então, vocês podem ver aqui, ó. Ah, Mauro, será que eu poderia estar criando uma atividade, mas eu não terminei agora, tá? Eu ainda vou dar uma melhorada na atividade. Eu posso começar a atividade? Perfeitamente. Você poderá começar a atividade e você pode deixar a atividade salva em rascunho. Perceba aqui em cima, aqui no canto direito, tá? Tem o salvo, certo? Então, digamos que eu só coloque teste 2 e feche. Lá no meu mural, ó, aparece como rascunho, tá? Então, essas são várias, uma ferramenta que traz várias possibilidades de trabalho, tá? Então, dentre as suas principais funcionalidades é a integração total com todos os serviços do Google, tá? Incluindo documentos, planilhas, certo? O próprio Meet, o Google Earth, tá? O Google Arte Cultura, para quem trabalha com história, trabalha com museus, apresentações. Quer dizer o quê? Que eu posso fazer todo o meu trabalho, né, pela internet, sem precisar de uma máquina que eu guarde meus conteúdos. Porque aqui no sala de aula, eu posso fazer tudo isso. Como eu falei anteriormente, caso a instituição de ensino ela venha aderir com o pacote G Suite, que é um pacote de ferramentas e serviços do Google, ele vai ter um espaço ilimitado no Drive, tá? E essa sala, gente, é uma sala que não vai aparecer propagandas, anúncios, tá? De uma forma gratuita. Ah, Mauro, mas eu ouvi falar que para que eu possa ter o G Suite, eu tenho que pagar alguma coisa. Realmente, se você quer todos os serviços, 100% de serviço do Google, você vai ter que aderir a um plano, tá? O plano não é nem tão caro assim. Mas, pelo que eu possa sugerir, é que vocês tentem fazer o cadastro gratuito, porque praticamente todas as ferramentas necessárias para que você possa utilizar em sala de aula já estão disponíveis de forma gratuita, tá? Então, só mesmo quem quer comprar um pacote e ter maior acesso, paga por ele, tá certo? Com a pandemia, nós observamos que muitas escolas aderiram ao Google Sala de Aula,
até mesmo pela dificuldade de ter um profissional de informática para poder fazer o treinamento dos professores, para poder garantir a performance da ferramenta, certo? Então, as escolas, elas já utilizam, praticamente, muitas escolas particulares e algumas do estado já utilizam o Google Sala de Aula, pela facilidade, né, e pela adaptação dos próprios alunos, certo? Dentre uma das desvantagens que eu posso aqui dizer para os demais colegas, é que nós precisamos realmente de internet para que ela possa funcionar, né? Diferente de outra ferramenta que está sendo colocada aqui, tá? Então, também, gente, mais uma outra limitação em relação às pessoas, né? Os perfis, que são os professores e os alunos. No perfil professores, eu posso estar colocando até 20 alunos, 20 professores, certo? Então, depois disso, não tenho mais como acrescentar um professor. Em relação aos alunos, eu posso colocar mais ou menos uns 1.000 alunos na sala de aula. Claro que uma sala não vai ter tudo isso, né? Então, certamente vai atender a necessidade de qualquer escola que você utilize o Google Sala de Aula, tá certo? E uma outra dificuldade que eu tenho visto ultimamente em relação ao Google Sala de Aula é que quando o aluno utiliza a ferramenta no celular, ele tem uma certa dificuldade em relação à alternância de contas, tá? Então, a conta principal, a conta que tem que estar logada na sala de aula, na turma, tem que ser a conta cadastrada. Caso contrário, ele vai ter que sincronizar essa conta no seu navegador e deixar ela como principal do seu celular, para que ele não tenha dificuldades em interagir com algumas funcionalidades e serviços que o Google vai disponibilizar, como, por exemplo, se o professor fizer uma atividade com um formulário, com o Google Forms, certo? Como aqui, posso mostrar para vocês aqui, na adaptação, por exemplo, tá? Aqui tem um formulário em branco, tá, gente? Foi só para poder explanar. Se ele for fazer uma atividade dentro do Google Forms, acima pode ser que apareça a questão da permissão, tá? Então, ele vai ter que estar com o e-mail cadastrado, sincronizado. Caso contrário, ele vai ter que fazer todo esse trabalho de sincronismo. Tá legal, gente? Então, essas 3 desvantagens, eu ressalto porque é um problema mesmo, né? Que é de treino, que é de adaptação das pessoas, tá? E as principais vantagens temos muitas e muitas vantagens para poder utilizar o Google Sala de Aula, tá? Então, professora, eu acho que a gente consegue já colocar, né, em xeque a questão do Google Sala de Aula. Claro que para a gente poder explicar melhor toda essa questão do Google Sala de Aula, nós precisaríamos de muito tempo mesmo, tá? Porém, se você, curioso da tecnologia, acessar o seu e-mail Gmail, faça o teste. Verifique no Google Sala de Aula, crie uma turma, tá? Para criar uma turma, basta ir lá no cantinho direito superior, né? Criar, aí você vai criar uma turma de teste para que você possa brincar e conhecer a ferramenta, tá? Ressalto que essa plataforma, ela é parecida com algumas outras, mas tem essa vantagem de as pessoas, em geral, já terem um e-mail Gmail e, com isso, facilita muito a sua utilização. Perfeito? Boa tarde a todos, todas. Agradeço novamente o convite, tá? A oportunidade de estar com todos vocês novamente. É impossível chegar às vantagens e desvantagens do Teams sem contar um pouquinho do SIGA, tá? Por que eu vou fazer isso? Eu vou ter uma abordagem diferente para defender o Teams e defender todos os colegas. Na verdade, respondendo ao questionamento, as plataformas se completam, tá, gente? Então, é impossível a gente conversar de uma integração futura ou do que nós chamamos de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, onde o formato de sala ele inverte, né, e o aluno ele vira o principal centro do aprendizado, ele é responsável pelo aprendizado dele, com o apoio dos alunos em volta e da mentoria dos professores.
E por que que eu botei esse slide do CIGAR, tá? É importante todos nós sabermos que o CIGAR, ele não é só um sistema de gestão acadêmica, ele é um ecossistema, tá? Onde ele é integrado com outros sistemas de gestão dentro da universidade, desde sistemas administrativos até sistemas de recursos humanos, tá? Com integração de uma arquitetura de serviços para garantir que toda a academia esteja integrada numa só estrutura, tá? Então, quando eu falo de CIGAR, eu estou falando do que nós chamamos de jornada digital do aluno, tá? Toda a história do aluno está dentro do sistema. Por que que eu estou fazendo isso, tá? Defendendo o CIGAR. Porque além da gente ter uma cadeia de suprimentos que atende a área acadêmica, a gente também atende a área administrativa e a área de recursos humanos. Então, estou falando aí da história do professor, da história do aluno, da história do servidor técnico administrativo. Isso me garante o quê, tá? Vários módulos dentro do CIGAR, que eu consigo ter uma massa muito grande de dados, desde ensino médio, técnico, pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, biblioteca, restaurante universitário, como a professora Molina colocou, tá? Então, o CIGAR para a universidade é um ecossistema que conta a história do aluno, tá? Desde a entrada até a saída do aluno. Então, até o retorno dele. Então, quando a gente fala em CIGAR, por que eu defendo o sistema como sistema institucional e que todos usem, tá, para registro das atividades acadêmicas, porque ele não é só o complemento de uma sala de aula, tá? O que eu vou defender do Teams, que está lá em cima, da nuvem, são eixos de estrutura acadêmica que me permite uma comunicação melhor com o aluno, professor, aluno, aluno. Então, eu consigo com o Teams, com o Google Classroom e com outras ferramentas de mercado, inclusive o Socrative está sendo utilizado por outras instituições, como a própria UNB, que está usando o método lá do professor de Harvard, Eric Mazur, né, que é o Peer Inception, que foi colocado pelo colega aí. Então, essas metodologias ativas, onde eu consigo gerar uma melhor comunicação com aluno e professor, sendo muito amplamente utilizado, mas como extensão de um sistema acadêmico robusto, tá? Então, é importante essa lâmina, porque eu não estou falando só do aluno, eu estou falando, quando eu falo em graduação, eu estou integrando as unidades acadêmicas, eu estou integrando todos os cursos, as coordenações, o portal do discente como um serviço, o portal do docente como um serviço na palma da mão. E quando eu uso o Teams, eu vejo vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens? Eu consigo, no eixo comunicação, ter uma gestão mais eficaz na palma da mão das minhas salas de aula. Eu consigo integrar o aluno melhor, tá? Uma melhor comunicação, eu consigo ter feedback do aluno em tempo real, mas tudo isso eu também consigo no CIGAR. Eu consigo no Classroom também. Então, quando eu defendo o Teams como ferramenta complementar ao CIGAR, que provavelmente a gente já está nesse trabalho de integração, estamos trabalhando forte na integração do Moodle, do AVA com o CIGAR, logo em seguida vamos trabalhar forte na integração do Classroom com o CIGAR, e por último vamos trabalhar também nessa integração Teams-CIGAR. Mas é importante a gente colocar para todos os professores e quando eu falo dessas ferramentas que me permitem uma melhor gestão, uma gestão ágil da minha turma, né, que a gente chama, eu estou falando de ferramentas complementares, tá, ao que já existe hoje na instituição. Isso é muito bom, porque está disponível no meu e-mail institucional, @ufma.br para quem for docente técnico, e @discente.ufma.br para quem for aluno, como foi colocado pelo colega na palestra anterior, professor Mauro, tá? Então, para que eu quero isso? Porque a UFMA, ela está num caminho sem volta do que a gente chama de duas etapas. Há uma anterior, que eu tenho toda uma base de dados do meu aluno, eu consigo descrever a história dele na academia, eu consigo dizer o que aconteceu com ele na academia, tá? Eu consigo dizer por que aconteceu aquilo com o aluno e para onde eu vou. Eu vou para uma etapa onde as tecnologias de inovação, como Big Data, como inteligência artificial, aprendizado de máquina, vai me permitir através de uma Analytics, e isso eu só faço no CIGAR, tá? Enquanto eu não estiver integrado com as outras plataformas, predizer o comportamento do aluno, o comportamento do professor dentro da academia, eu consigo prescrever coisas para aquele aluno, eu consigo atuar antes que ele saia, ou seja, eu consigo criar metodologias de ensino-aprendizagem que eu recupere aquele aluno em determinada atividade, em determinado trabalho, enfim, tá?
Então, isso é importante todos saberem, para a gente não confundir o que eu posso e o que eu não posso com o Cigar, e o que eu posso e o que eu não posso com as outras ferramentas, como o Google Classroom e o Microsoft Teams. É importante todos saberem que elas se complementam, tá? E a curva de aprendizado depende de cada um. A professora Márcia Molina adora o Cigar, e ela consegue fazer tudo. Consegue se comunicar com o aluno, fazer banco de questões, enviar e-mail, fazer tudo isso. Mas em alguns requisitos de acessibilidade e requisito de integração com o aluno, eu falho um pouco com o Cigar. Então, se eu fosse dizer as vantagens do Teams, do Classroom, eu consigo atuar no eixo comunicação, porque no eixo estrutura acadêmica, o Cigar me atende muito bem, desde a sua cadeia de suprimentos até a gestão pela Pró-Reitoria de Ensino e Pesquisa, mas no eixo acessibilidade, no eixo integração das minhas turmas, novas formas de gerenciar meu conteúdo automaticamente com o aluno, fazer, inclusive, gamificação, fazer mérito por atividade aos pares, outras coisas, eu vou pegando essas ferramentas novas aí, como o Moodle, como o Classroom, como o Teams, e vou acoplando a minha cadeia de ecossistema para garantir uma melhor gestão em sala de aula, né? E aí, enquanto não faz essas integrações, eu vou usando essas ferramentas que a instituição já disponibiliza, tá? Desde novembro, desde o dia 27 de novembro, estão disponíveis para a academia, para eu fazer meu aprendizado com aluno, integração, enfim, tá? E do Microsoft Teams, né, focando já que o tempo está se encerrando, e foi o foco, né, o pedagógico me passou uma pauta, o Microsoft Teams está disponível para a universidade, são 35 mil licenças para alunos, e quase 4 mil licenças para professores, tá? Tem mais de 1 milhão de licenças aí de Power BI, que eu já até me comprometi a fazer, e eu vou focar no Teams, tá? O Teams, gente, ele não é só um software da Microsoft, ele é uma parte integrante de uma cadeia de ecossistema da Microsoft. Então, para eu aprender a usar o Teams, eu automaticamente aprendo a usar a minha nuvem do OneDrive, que hoje está limitada a 5 terabytes no domínio da universidade, eu consigo integração com meus formulários, com minhas apresentações, tudo em nuvem, tá? Consigo botar isso tudo num portal para o aluno. Eu não tenho esse e-mail ainda, porque o nosso e-mail é do Google, tá? Eu consigo fazer interação com o aluno através de Excel, Word, PowerPoint, tudo isso em nuvem, tá? Então, outra vantagem do Teams, que de cara, é a colaboração. Eu consigo, em nuvem, colaborar entre estudantes e entre professores de forma mais intuitiva e mais leve, coisa que eu não consigo fazer no Cigar, por exemplo, tá? Eu tenho uma certa dificuldade, mas não que me impeça de fazer, eu consigo. Mas no eixo acessibilidade, eu concordo que o Google Classroom, ele ganha, tá? Ele é muito intuitivo, a curva de aprendizado dele é muito baixa, e você consegue já de cara, já gerenciar a turma, convidar aluno, colocar nota, tudo, mas no eixo integração com as ferramentas, ou seja, eu coloco o aluno dentro de uma sala de aula, numa única tela, eu consigo gerenciar isso através do Teams. Então, uma vantagem do Teams seria a acessibilidade de eu gerenciar todas as postagens do aluno, carregar material de aula, fazer integração, fazer videochamada diretamente pelo canal aqui, ó. Vocês podem, eu já tenho um webinário próprio só sobre o Teams. Eu não vou me alongar em ensinar como é que eu crio um canal, como é que eu configuro um portal para o aluno, como é que eu coloco uma tarefa, eu consigo fazer toda a parte de feedback do aluno por nota, tá? Então, eu consigo botar um documento para um aluno colaborar com outro grupo de alunos, enfim. Então, vantagens e desvantagens, todas têm inúmeras, tá? Mas, em relação à comunicação, acessibilidade e integração, eu coloco o Microsoft Teams aí entre uma das melhores opções, tá bom? Então, eu fui um defensor tanto do Cigar, mostrando as vantagens e desvantagens, sou um defensor do Classroom, tá? E também sou um defensor do Microsoft Teams, por isso nós fizemos 3 webinários em sequência, e é isso, tá bom, pessoal? É colocar cada coisa em seu lugar e deixar a academia ciente que elas se complementam, tá? E tem suas vantagens e desvantagens, depende de cada um escolher o que é melhor para gerenciar a sua turma, tá bom? Bom, obrigado.